Boa Acho que tarde, tudo bom? para a gente não atrasar muito, por mais que seja ali uma apresentação não tão extensa, mas também para abrir eventualmente discussões e gerar ali uma conversa produtiva, queria começar agradecendo a presença de todos. A gente está aqui hoje reunido numa reunião extraordinária da Comissão Técnica do IBRE, onde a gente expandiu o convite para todos os associados para poder participar de uma discussão tão importante, tão atualizada, que vai ser aqui liderada pelo diretor jurídico do IBRE, para quem eu passo a palavra. Queria dizer que a gente está gravando este evento, essa reunião, ela é exclusiva, novamente aqui ela é exclusiva somente para associados, então a gente circula depois caso alguém não possa participar. Queria pedir que durante a apresentação do Emerson a gente deixe, por favor, os microfones fechados, para não dar ruído, e no final, quem tiver pergunta pode mandando aqui no chat, pode mandar direto por WhatsApp para mim, ou pode no final a gente abre ali para perguntas, tá legal? O ponto hoje aqui, como a gente anunciou, é poder discutir o projeto de lei, recém-anunciado ali no começo de junho, o 2925 de 2023, que foi apresentado ali pelo Ministério da Fazenda para a Câmara dos Deputados, que traz uma série de propostas de mudanças, tanto na Lei 6385, a famosa Lei de Mercado de Capitais, quanto a 6404, que é a Lei das SAs. Então, hoje a gente apresenta aqui uma ideia, uma visão do todo de como esse impacto está sendo avaliado pelo mercado, e o Emerson traz uma visão aqui também um pouco mais, uma leitura do jurídico para facilitar aqui para nós leigos, tá legal? Então é muito útil para profissional de RI, para discutir com o jurídico das empresas. Então, sem se delongar mais, passo a palavra aqui para o Emerson, que vai projetar para a gente o material. E aí, só reforçando, por favor, microfones fechados, e no final a gente abre para perguntas. Obrigado, Emerson. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, tudo bom? Todos já conseguem ver aqui na tela o material? Já está aparecendo, Sim. Emerson. Eu não consigo ver todos aqui, porque o material está projetado, então... Mas aí o Gustavo vai me guiando aqui, se tiver alguma questão, Gustavo, você por favor, vai coordenando. Tá? Mas, basicamente, eu vou tentar ser bastante breve aqui na exposição, né, das alterações que houve e tudo mais, porque daí a gente tem também mais tempo para debater aí ao final, como o Gustavo colocou. Né? Então, projeto de lei 2925 de 23, chequei hoje, há poucos minutos, está no mesmo pé do dia 2 de junho, quando ele foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo Ministério da Fazenda. Tá? No final do material aqui da apresentação, que acho que depois pode circular pelas comissões, pelos associados, né? Em PDF, tem um link para quem quiser acompanhar a tramitação na Câmara dos Deputados. Tá? Então, foi apresentado pelo Ministério da Fazenda e a proposta dele é trazer alterações para a Lei de Mercado de Capitais e para a Lei das SAs. Né? Segundo a exposição de motivos, a ideia é dar mais transparência, trazer mais instrumentos de governança, reforçar a atuação da CVM e aproximar o que existe hoje de regulação do mercado de capitais, de regime de responsabilidade, de ações coletivas, de arbitragens coletivas, de recomendações aí tiradas do âmbito da OCDE. Algo que o próprio Ministério comunicou ou divulgou à época, é que havia comentários de que esse projeto viria como uma resposta a casos recentes que a gente tem acompanhado aí de eventual ausência de governança, ou o que seja, mas não, tá? A ideia, na verdade, aparentemente esse projeto vem de longe, vem de estudos internos da CVM, é perceptível na própria redação do projeto, né, uma certa técnica melhor de redação, em relação a projetos que andam pelo Congresso Nacional, mas ainda assim com ressalvas que acho que vamos fazendo aqui ao longo da apresentação. Tá? E basicamente aqui tentar listar como as principais características desse projeto de lei, e aí considerando tanto as alterações na Lei de Mercado de Capitais, a 6385, quanto na Lei das SAs, a 6404. Né? Acho que alguns pilares aí sobre os quais esse projeto está estruturado.
Em primeiro lugar, né, a ideia de ampliação de instrumentos de atuação da CVM. Uma observação que cabe aqui interessante é que se falou muito em ampliar a competência da CVM. Esse projeto não faz isso. Tá? Não faz isso e é importante um primeiro choque de realidade. Né? A gente ouve muito comentários sobre a CVM deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo. Então, a CVM jamais será a SEC no nosso regime constitucional atual. Tá? O regime constitucional um dia mudar, pode ser que a CVM venha a fazer o papel de uma SEC. No nosso regime constitucional atual, impossível, inclusive para a lei, tornar a CVM uma SEC norte-americana. Por quê? Porque a SEC tem muitos mais poderes do que a CVM pode ter no Brasil. Para se tornar uma SEC, a CVM teria que invadir competências do Ministério Público Federal, na área penal, por exemplo, de outros órgãos de controle da nossa estrutura de Estado, né, efetivamente. Então, o que esse projeto faz é tentar trazer, e aí a dúvida sobre se é novidade ou não é novidade, a gente vai ver ponto por ponto aqui na apresentação, né, tentar trazer mais instrumentos que permitam a atuação da CVM naquilo que já é de sua competência, que é regulação, de um lado, supervisão, de outro lado, do mercado de capitais. Tá? O segundo pilar, que acho que está muito relacionado com os pilares 4 e 5 que estão aqui nessa ativa de representação gráfica, nesse infográfico, né, é questão de regulação societária com arbitragem, com nova atribuição da Assembleia, com publicidade dos atos praticados em processo arbitral. Então, somando esses 3 pontos aqui, o que a lei traz é, em primeiro lugar, uma possibilidade de ação coletiva por parte de acionistas, pelo que está nesse projeto de lei, por parte de acionistas minoritários em face de administradores, controladores, outros agentes de mercado, que a gente vai ver logo aqui mais à frente. Tá? Então, possibilidade de uma ação coletiva, seja judicial, seja pela via arbitral. A necessidade de se dar publicidade a estes atos perante o mercado. Vai caber à CVM, dentre as suas, entre aspas, novas atribuições, né, dentre as suas novas ferramentas, caberá à CVM modular, né, modular essa publicidade. Então, a CVM poderá entender que, em certos casos, a publicidade não fará bem à companhia ou não fará bem ao mercado de capitais, e, em resolução, modular isso, dizer em que caso o sigilo será admitido, em que caso o sigilo não será admitido. Mas a regra passa a ser a publicidade. A gente sabe que a regra hoje em dia da arbitragem, pelos regulamentos das câmaras e tudo mais, pela Câmara do Mercado, é o sigilo absoluto, que impede, inclusive, de se ter aí uma formação de precedentes, de jurisprudência ou algo parecido. Traz novas atribuições à Assembleia Geral, no sentido de que, se há a ação de responsabilidade contra o administrador intentada pela companhia, artigo 155, a gente está falando de artigo 159, basicamente, da Lei das SAs atual, e há uma possibilidade de se firmar um acordo com esses administradores pela companhia, esse acordo tem que ser aprovado em assembleia, tá? Da companhia, e não pode ser rejeitado, para ser aceito, ele não pode ser rejeitado por 10% ou mais do capital com direito ao voto. Tá? Então, aí, pilares 2, 4 e 5, mais ou menos, resumindo bastante, dizem isso, e pilar número 3, que se poderia chamar, ou tentar chamar de um novo regime de responsabilidade, mas, na realidade, a gente acaba vendo que a mudança é muito mais retórica, muito mais com um potencial efeito psicológico, é uma nova lei, trazendo, ampliando os regimes de responsabilidade, do que efetivamente real, principalmente quando a gente fala de aprovação das contas do administrador como um salvo-conduto para o administrador, que é o que tem hoje, que é o que traz hoje a lei das SAs. Né? Mas hoje ele também prevê isso, mas prevê que, em caso de má-fé, de fraude, de dolo,
a possibilidade de responsabilização posterior do administrador. Então, a pergunta que vem normalmente quando a gente fala disso aqui é, bom, mas e se essa lei, se este projeto tivesse sido aprovado e já estivesse em vigência hoje em dia com as alterações trazidas nas leis, o andamento, né, do caso americano, por exemplo, vou falar aqui do que é público, né? Seria diferente? Não necessariamente, porque as características que ele vai exigir aqui para processar um administrador, por exemplo, seria dolo, má-fé, fraude e por aí afora, e se realmente confirmadas as últimas informações publicadas em relação ao caso americano, já é possível, já seria possível, mesmo tendo havido aprovação de contas lá atrás, um processo contra administradores por fraude, já que é o que se está aventando aí, o próprio Americanas tem aventado, né? Então, aqui, resumo bastante breve do que isso, das bases sobre as quais o projeto se assenta, né? E, na sequência, a ideia aqui é trazer as principais mudanças, né? Primeiro, na Lei 6385, duas fases aqui, numa delas a gente fala dos novos instrumentos da CVM, noutra a gente vem com alterações em relação ao regime processual e tudo mais. Então, para falar dos novos, e depois vem um outro slide para falar das alterações na 6404, muitos deles bastante parecidos com o que muda na 6385. Esse, aliás, um problema que a gente detectou no projeto, ele pode acabar trazendo muita confusão, porque ele acaba sobrepondo uma alteração na 6385 com a 6404, quando uma alteração na 6404 poderia ser suficiente para lidar com o assunto. Mas nada que não possa ser tratado na tramitação e na discussão do projeto no âmbito legislativo, né? Então, primeiro ponto aqui que vale a pena ressaltar, as principais características, né, principais pontos que a gente pensou ali do projeto, é a realização a possibilidade de a CVM realizar inspeções em estabelecimentos, objetos e documentos, né? Não me parece particularmente aqui ser nada além do que já existe, né, no próprio inciso 1 do artigo 9º. Está se criando um novo inciso 7, está se explicitando, talvez com maior riqueza de detalhes, aquilo que a CVM pode fazer, mas o inciso 1 do artigo 9º da lei, se forem olhar, já dá um poder para a CVM de fazer inspeções, de buscar. O que fica estranho aqui é que esse novo inciso 7 dá, mas aí é curiosidade, diria que anedótica, ele dá à CVM, inclusive, o poder de fazer controle de estoques da companhia, né? Não sei para que isso vai servir para a CVM efetivamente ir lá e fazer contagem de estoque na companhia, mas ele tenta ampliar bastante aí aquilo que já existe hoje, me parece, no inciso 1, né? Daí a gente dizer que, será que realmente não está previsto na lei atual? Parece que sim. Tá? Possibilidade da CVM fazer ou requerer, né, a expedição de mandado de busca e apreensão no interesse do inquérito ou processo administrativo. Bem, tá? É algo que se poderia fazer para uma instrução melhor do processo administrativo em casos que se demande aí a supervisão da CVM. Um terceiro poder, em tese, o projeto pretende trazer para a CVM seria a requisição de vistas e cópias de inquéritos e ações judiciais de quaisquer naturezas, num novo inciso 9 para o artigo 9º da Lei 6385, mas, de novo, isso já está previsto, né? Talvez não com tanta riqueza de detalhes, mas já está previsto no inciso 3 da própria Lei do artigo 9º da 6385. Então, para quem for consultar, dizem basicamente a mesma coisa, esses dois dispositivos. Possibilidade de compartilhar informações sujeitas a sigilo. Isso me parece ser novidade, efetivamente, para a CVM, né? E estaria em linha com alterações que já foram feitas no passado, como poderes para que a Receita Federal compartilhe essas informações no interesse com outras autoridades e tudo mais, no interesse de uma investigação, o que e a própria lei vai trazer, né? Claro, sempre observadas aí
a legislação sobre sigilo bancário, sigilo fiscal e tudo mais, mas um compartilhamento entre as diferentes esferas, entre os diferentes órgãos governamentais, isso passaria a ser admitido por essa lei. Há quem vai sustentar a inconstitucionalidade dessa possibilidade, mas me parece ali uma tentativa realmente de ampliação dos poderes da CVM. A possibilidade da CVM, como a gente tinha dito antes, né, de modular critérios... não, desculpa, eu tinha me referido a uma outra modulação, que é uma possibilidade da CVM modular critérios de legitimação de acionistas. Porque a gente vai ver logo mais que acionista é legitimado para dar início a uma ação de responsabilidade de administrador, de controlador, de outros agentes envolvidos, outros agentes do mercado de capitais. Hoje, pela lei atual, lei das SAs, isso não está na 6385, mas passa a entrar, de acordo com esse projeto de lei aqui, acionistas que tenham pelo menos 5% do capital social, né, caso a companhia não resolva ajuizar essa ação. A lei atual não fala em ação coletiva, não fala em arbitragem coletiva. Há aí uma discussão muito forte no mercado sobre se a arbitragem coletiva seria admissível ou não. Né? Mas, então, o acionista teria que ter 5% do capital social, pelo menos, ou mais do que isso, para ingressar com essa ação. O projeto vem trazer um novo critério que seria 2,5% do capital social, ou valores mobiliários cujo valor total equivale a 50 milhões de reais, para legitimar um determinado acionista, ou debenturista, ou detentor de outro valor mobiliário, para ingresso com essa ação judicial, inclusive para uma ação coletiva, ou para uma arbitragem coletiva. Tá? E diz ainda que a CVM poderia modular isso e diminuir ainda mais esse percentual, ou rever esses critérios de valor, conforme aí a realidade da companhia. Como em outros casos, a CVM já traz modulações hoje, para pedido de instalação de conselho fiscal e tudo mais, na sua própria regulação. Passaria a vir uma regra que permite a CVM fazer essa modulação. E traz também aqui a possibilidade de intervenção da CVM como o amicus curiae, ou seja, diz que em todo o processo judicial ou arbitral a CVM será cientificada para que, querendo, apresente argumentos que possam ajudar o julgador a julgar determinado caso. Né? Isso seria o papel aí de amicus curiae da CVM. De novo, aqui, total sobreposição, isso está ipsis literis já escrito no artigo 31 da 6385, vem repetido aqui como um novo artigo 27H, parágrafo 7º da 6385, estipulado pelo projeto, se ele viesse convertido em lei, efetivamente. A gente vê aí que se tentou efetivamente reforçar a atuação da CVM, em alguns casos sendo redundante, e diria, talvez com possibilidade até de gerar certa confusão, conforme a lei passe, se ela passa desse jeito que está previsto no projeto. Né? Mas ainda muita coisa para ser discutida, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Né? Dando continuidade aqui, ainda no 6385, como proposta de alteração na lei do mercado de capitais, a gente tem uma segunda parte que vai tratar de novos regimes de responsabilidade, novos ritos processuais possíveis. Né? Então, esse projeto de lei vai trazer um novo artigo 27G, trazendo a responsabilidade de administradores, controladores, quando houver, né? Companhias em que não há controlador definido, e ofertantes. Isso é o que talvez traga maior receio, né, na alteração, já que o regime de responsabilidade para administradores e controladores hoje já existe, né, mas traz aqui responsabilidade eventualmente para ofertantes, coordenadores de ofertas e intermediários de ofertas, tanto de distribuição como de aquisição, ofertas públicas de aquisição de ações. A lei não vai no nível de detalhe que eu tentei refletir aqui nesse PowerPoint, né, nas operações em que eles participem. Então, isso parece muito amplo, parece exagerado, e imaginem aí um coordenador de oferta, um intermediário de oferta, sendo responsabilizado por eventuais danos alegadamente causados à companhia, né? Claro, não consigo enxergar de outra forma, senão que eles
possam eventualmente ter alguma responsabilidade se a operação por eles coordenada, se a operação por eles intermediada trouxer prejuízos efetivos à companhia, e aí eu vou ter que comprovar o prejuízo, nexo de causalidade, enfim, teoria do dano, para poder responsabilizá-los. Mas a lei é um pouco mais aberta do que isso que eu estou colocando aqui. Tá? Então, acho que vale a pena prestar atenção na evolução aqui do que vai acontecer com essa lei. Não há hoje essa previsão do jeito que está lá, passa a ver com maiores possibilidades e mais gente para ser colocada no polo passivo de uma ação de responsabilidade. Tá? Possibilidade de uma ação civil ou arbitragem coletivas. Tá? Não há previsão legal hoje para isso, sempre se fala nas class actions norte-americanas, mas que são um bicho diferente, né, disso. E aqui 2 pontos. Procura-se trazer a possibilidade de uma ação coletiva, se reconhecer a possibilidade de uma ação judicial ou uma arbitragem coletiva, seja em face de administradores, seja em face de controladores. Tá? O critério que a lei passa a trazer de legitimação é para aqueles acionistas que tenham pelo menos 2,5% do valor mobiliário a que se refere, do valor mobiliário que vai intentar a ação. Então, em tese, poderiam ser ações, poderiam ser debêntures, dúvidas ali sobre... A redação não está muito própria nesse projeto, mas seriam 2,5% de valores mobiliários, ou valores mobiliários cujo valor seja superior a 50 milhões de reais para isso. Tá? Então, algo que não conta com previsão legal hoje, passaria a contar com previsão legal, e um problema que eu enxergo, na minha opinião, gravíssimo, mas não está no projeto de lei, não está nos dispositivos legais que se pretende criar. Ele está na exposição de motivos do projeto de lei, né, com a qual se encaminha o projeto para o Congresso, e está em repetidas falas, aí, manifestações na mídia do Ministério da Fazenda, que diz trazer essa possibilidade da ação coletiva, aproximando este instrumento de ação coletiva já existente no regime de proteção do consumidor. Mesmo que isso não esteja refletido no texto da lei, para mim é um problema grave, porque imagino que a partir dali, se for aprovado dessa forma, sem que esse ponto seja necessariamente revisto, as chances de isso ir para um judiciário não tão bem preparado, digo empresarial, né, sem aqui falar, querer detratar o judiciário, mas a gente sabe que o judiciário é pouquíssimo preparado para lidar com questões empresariais, né? Ou mesmo que vá para uma arbitragem. Se eu tenho aqui um princípio de que eu devo tratar o investidor, ou o acionista minoritário, ou o preferencialista, ou o debenturista como consumidor, eu corro aí um sério risco de um julgador dizer, tá bom, então o ônus da prova fica invertido, porque na lei de defesa do consumidor, o ônus da prova se inverte. Né? Quem tem que provar que não causou dano ao consumidor é o fornecedor. Imagina que o administrador, o controlador, ou quem quer que seja, o intermediário, o distribuidor da oferta, né, o coordenador da oferta, ter que provar que não causou dano ao acionista. Não é isso que diz o projeto. O projeto diz que se admite a responsabilidade quando houver culpa ou dolo do administrador, do controlador, de todo mundo. Mas imagina um juiz querendo inverter isso, porque afinal de contas o princípio que rege essa ação coletiva é o mesmo que rege uma possível ação coletiva no Código de Defesa do Consumidor. Isso me dá um medo grande. Né? Voltando aqui. Sem querer. Existe aqui também decorrência natural, né, da possibilidade de ação coletiva e tudo mais, e da publicidade que se deve dar à arbitragem, é que eu devo, uma vez intentada a ação ou procedimento arbitral em face da companhia, eu devo, ou de administrador, ou de controlador, eu devo comunicar à companhia. Para quê? Para que ela possa fazer a divulgação ao mercado.
Isso seria um fato relevante, muito provavelmente, no mínimo comunicado ao mercado, e a companhia precisa saber disso para imediatamente comunicar ao mercado a existência desse procedimento em face de si, do administrador, do controlador ou de quem quer que seja envolvendo os negócios da companhia. Né? Analisando o projeto, né, aqui, o que me pareceu também, o próximo ponto de atenção, é que há um desequilíbrio muito forte entre os mecanismos de incentivo que eu dou para o acionista, para o investidor, para ele iniciar uma ação ou uma arbitragem em face ou envolvendo a companhia, que é aquele que inicia o processo, aquele que atua num processo coletivo, por exemplo, contra qualquer desses agentes que a gente mencionou antes, ele teria um prêmio, além da indenização que lhe fosse devida, ou que fosse devida à companhia, o autor da ação teria um prêmio de 20% sobre o valor dessa indenização, né? Por ter iniciado, é um incentivo para que não se deixe passar uma prática que seria considerada de má governança, ou que seja o que tenha trazido dano para a companhia. Né? Até aí, e aí já há discussões no conceito de que faz sentido ter prêmio, não faz sentido ter prêmio. Hoje, a lei das SAs tem um prêmio de 5% para hipóteses similares. Né? Aqui eu estou quadruplicando esse prêmio, vai para 20%. E a previsão legal, a previsão do projeto, para o caso de a ação promovida ser julgada improcedente, a consequência é que o autor seja condenado ao ônus de sucumbência. O sucumbência seria o pagamento de honorários aos advogados da parte vencedora, né, de 20%, não sobre o valor da indenização pleiteada, mas sobre o valor do prêmio pleiteado. Então, se o valor do prêmio é de 20%, eu tenho aqui um desincentivo, portanto, a esse tipo de ação, que equivaleria a, casando isso com posições do Código de Processo Civil, né, que dizem que a sucumbência vai de 10% a 20%, eu teria aí um desincentivo que vai ser de 2% a 4% no máximo do valor da causa. Tem um baita do incentivo de 20%, um desincentivo de 4%. Me parece bastante desequilibrada essa relação aqui e pode dar aí margem ao oportunismo, né, efetivamente, como lidar com essas ações. Tá? Algo que é bom aqui na 6385, que ela traz a previsão, é que são legitimados acionistas que são acionistas no momento do dano, na data em que se apura ter havido dano à companhia ou os acionistas. Né? Isso é interessante porque eu vou evitar com isso que um oportunista monte a posição na companhia depois do dano só para poder entrar com a ação e se beneficiar com o prêmio. Né? Mas isso é algo que está aqui nas alterações da 6385, quando a gente vai para a 640, que cria um dispositivo novo para as ações coletivas, tá? Aqui no 27H. Quando a gente vai para 6404, a gente vê daqui a pouco, nós vamos ver que lá nas alterações que ela trouxe para o 159, artigo 159 da Lei das SAs, que é a ação de responsabilidade do administrador, e 246, que é uma ação de responsabilidade, uma ação de indenização do próprio acionista, né? Ela traz ali como critério esses mesmos 2,5% do capital, ou 50 milhões, como critério de legitimação do investidor, mas não no momento do dano, sim no momento da propositura da ação ou do procedimento arbitral, o que, casado com um prêmio de 20% e um potencial desincentivo de sucumbência de até 4%, aí sim ele está quase que incentivando o oportunismo em ações coletivas ou arbitragens coletivas em face de administradores, de controladores, de outros agentes do mercado de capitais. Bastante preocupante. De novo, algo aí que talvez tenha que ser harmonizado pelo critério que se colocou na 6385, não pelo critério que se colocou ali para alterar a 6404. Né? E aí, uma previsão, ela já existe em partes hoje na
6404, né, ela diz que os estatutos, regulamentos, escrituras, instrumentos de emissão podem prever ação de responsabilidade por arbitragem, né? O que tem de novidade aqui é que esse projeto de lei traz a necessidade de a arbitragem ser pública. E aí sim, conforme a gente comentou antes, com a possibilidade da CVM modular essa publicidade e admitir casos de sigilo na arbitragem, né? Passando à frente, alterações propostas para 6404, umas delas muito parecidas e quase se sobrepondo àquilo que está no 6385, que tem potencial grande aí de causar alguma confusão, né? Nós temos, de novo, né, a publicidade de procedimentos arbitrais, né, e requisito de... E aqui ela traz, inclusive, um requisito de publicação de precedentes das câmaras arbitrais a respeito de decisões que envolvam companhias, né? Traz na 6404, onde é mais adequado do que na 6385, a competência para que a Assembleia Geral delibere sobre acordos, como a gente falou lá atrás. Então, eu tenho uma ação de responsabilidade em que a companhia é autora, né? Existe uma possibilidade de um acordo judicial ou na esfera arbitral, eu levo este acordo para que a Assembleia Geral delibere a respeito do acordo, né? E esse acordo somente poderá ser feito, somente será válido, se, lendo ao contrário a lei, pelo menos, se eu não tiver oposição de 10% do capital social. Se eu tiver oposição de 10 ou mais por cento do capital social, esse acordo não pode ser feito. Aqui, eu vou ter que ter a aprovação de 90% do capital para que o acordo possa ser feito, ou aprovação expressa, ou não oposição, abstenção, né, de 90% do capital social para que o acordo possa ser feito. Tem que passar por assembleia e com uma régua de aprovação bastante expressiva, né? Traz aqui, quando a gente vai ver uma alteração proposta para o artigo 134, parágrafo 1º da Lei das SAs, amplia, né, ou explicita melhor as vedações, a vedação a que um administrador vote, seja em nome próprio, como acionista, seja como procurador de acionista, vote numa deliberação sobre uma ação de responsabilidade contra si próprio. Para mim, isso já era meio óbvio, ele tem interesse direto nessa deliberação, não faria sentido ele votar. Mas o autor do projeto achou por bem aqui explicitar também essa possibilidade. Com um detalhe, ele só traz isso em relação ao administrador. O projeto de lei não prevê qualquer alteração no artigo 115 atual da Lei das SAs, né? De novo, para mim, o que se refere ao controlador, né? ou a qualquer acionista, só ao controlador, a qualquer acionista não administrador. Se eu levar ao pé da letra a alteração que está sendo proposta, eu tenho aqui um administrador, que seja também acionista, ou que seja procurador de outros acionistas, está impedido de votar quando a deliberação é sobre uma ação de responsabilidade contra ele próprio. Mas um acionista que não seja administrador poderia votar livremente, né? E todo mundo sabe que o artigo 115 é o que dá nascimento àquela giga discussão sobre conflito formal, conflito material. A gente já teve a oportunidade aqui no Híbrido de fazer um webinar a esse respeito. Talvez aí um antagonismo que nem faça mais muito sentido hoje, mas eu acho que essa alteração aqui traria um pouco mais de combustível para essa discussão efetivamente no futuro. Então, espero que não passe do jeito que está, mas vamos ver para onde é que a coisa anda na tramitação do projeto. Então, temos aqui também a possibilidade de, antes de falar, acho que desse ponto, né, da possibilidade de exoneração pela Assembleia de responsabilidade de administradores, cabe lembrar o seguinte: a lei hoje prevê que, uma vez aprovadas as contas do administrador, ele não mais responde pelo passado, né? Ele não mais responde por qualquer
problema havido nas contas, porque as contas, ou pela atuação dele, até que as contas fossem aprovadas. Por quê? Afinal de contas, a Assembleia deliberou e aprovou que as contas dele estavam em ordem. Não vai poder depois exigir dele qualquer tipo de responsabilidade. Esse é o regime legal atual. Este projeto, e claro, o regime legal atual prevê como exceções casos em que as contas estivessem com problemas por fraude, por má-fé do administrador, enfim, demandam aí uma comprovação de fraude dolo do administrador na apresentação das contas que as levaram a ser aprovadas e dar a ele a isenção da responsabilidade. Né? Então, ainda assim, hoje eu posso responsabilizar o administrador se eu provar que ele agiu de má-fé na apresentação daquelas contas. Bom, o que o projeto traz como proposta de alteração para esse dispositivo da lei das SAs? Ele, em primeiro lugar, diz algo que é diametralmente oposto ao regime atual. Ele diz: a aprovação de contas na Assembleia não libera o administrador de responsabilidade. Ponto. Na sequência, parágrafo 3º-A, proposto para o artigo 134, vai dizer que pode haver a exoneração de responsabilidade do administrador em determinados atos da sua gestão, desde que isso seja pontuado na ordem do dia da Assembleia, na convocação, portanto, e seja expressamente deliberado pela Assembleia no sentido de conferir essa exoneração ao administrador. Bom, de pronto, o que parece aí é que eu estou criando novos procedimentos necessários que vão acabar acontecendo em toda a Assembleia. Tenho sérias dúvidas de que algum administrador vai deixar de listar tudo o que fez no seu período de gestão e levar para a Assembleia e pedir a exoneração expressa. Eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer se a Assembleia negar essa exoneração ao administrador. Né? Então, quer me parecer aqui que eu estou criando um mecanismo que vai levar a custos extraordinários na companhia e talvez vai levar ou das duas uma, ou fazer crescer muito a remuneração do administrador para ele aceitar uma condição como essa, ou eventualmente no limite, posso estar sendo pessimista aqui, espero estar errado, mas no limite eu simplesmente não vou achar administrador para minha companhia, né? Ou eu vou achar como administrador só aqueles que nada têm a perder. Enfim, vamos ver como é que isso vai lidar. E certamente está aí um dispositivo que deve trazer impactos para seguros de GNO, contratos de indenidade, enfim, tudo isso que a gente conhece aí rondando a responsabilidade de administradores em companhias. Né? Não só companhias de capital aberto, como fechado também, mas em especial no que nos interessa aqui, companhias de capital aberto. Né? Revisão traz, de novo aqui, né, uma revisão de critérios de legitimação. Como eu disse, hoje, o acionista é legitimado para entrar com uma ação de responsabilidade, caso a companhia resolva não entrar com essa ação. Ele pode entrar em prol da própria companhia. É aquele acionista que tem pelo menos 5% do capital social da companhia, ou, se não tiver isso, qualquer acionista, desde que preste caução à companhia, isso lá no 246. Né? Então, esse projeto de lei traz duas coisas. Ele reduz esse limite de 5% para 2,5%, ou ações que equivalem a 50 milhões de reais, o que pode ser modulado pela CVM, né? Pode diminuir esse percentual, eventualmente aumentar aí o valor aumentar ou diminuir esse valor equivalente das ações. Né? E esse projeto de lei traz também aí a revogação expressa ou a mudança na redação do artigo 246, parágrafo 1º, letra B, que prevê aí que qualquer acionista pode entrar desde que preste caução, que é talvez inócuo, porque acho que levantamentos feitos mostram que é bastante incomum, se é que existe, alguma ação intentada por um acionista mediante prestação de caução, efetivamente para exigir aí indenização por danos causados à companhia. Né? Isso está lá na última linha desse quadro, né? Existe hoje na lei, está sendo retirado no projeto,
mas está sendo substituído por um novo critério, que é um critério muito parecido com aquele que a gente viu aqui da 6385, né, quando a gente falou aqui da 6385. Aqui de legitimação, 2,5%, né? Só que lá eu considero esses 2,5% ou 50 milhões no momento em que o dano teria sido causado. Então, eu estanco o problema ali. Aqui, na alteração proposta para a lei dos SAs, fala-se em 2,5% do capital no momento, na data do ajuizamento da ação ou do procedimento arbitral. Então, aqui eu continuo tendo a possibilidade que existe hoje, que é ocorreu um dano para a companhia no dia 0. No dia 5, eu, que não era acionista, compro participação na companhia, hoje com mais de 5%, por exemplo, convoco uma assembleia, peço a instalação da assembleia para deliberar sobre uma ação de responsabilidade, a assembleia pode negar, e aí eu estou legitimado para entrar com ação judicial, ou seja, eu montei a posição depois do dano e estou legitimado. Há quem diga que isso dá muita margem ao oportunismo, né, na área. Aqui continua dando, porque vai permitir, não é mais 5%, é 2,5% da companhia, que capturar para ter essa legitimação, né, o que me parece muito perigoso, principalmente quando eu associo isso a um incentivo de um prêmio de 20% sobre o valor da indenização, trazido aqui também pelo projeto de lei. Né? Claro, como eu disse antes, aqui se exige também que se comprove culpa ou dolo do administrador, do comprador, mas lembrando, exposição de motivos fala em aplicação aqui de princípios de defesa do consumidor. Juntando tudo, dá um receio, dá um bom receio. De novo, o dever de comunicar à companhia para que ela possa divulgar ao mercado que existe ação, né? Impossibilidade, traz aqui na lei dos excessos uma impossibilidade de que a companhia, após o ingresso do procedimento por acionistas, porque a companhia deliberou ou não ingressar com o procedimento, né? Então ela fica impossibilitada de entrar com um novo que substitua aquele já ingressado pelo acionista, né? De novo, o desequilíbrio dos 20%, e, enfim, aqui por último, aquela questão da possibilidade ou não de qualquer acionista mediante calção entrar com ação, que a gente já comentou antes. Esses são os principais pontos de atenção aí da lei. Esqueci de alguma coisa, a gente pode agora debater melhor. Dúvidas são muito bem-vindas. Na verdade, eu nem pretendo trazer aqui respostas, né? Como eu sempre brinco com os alunos de aula, eu espero ter trazido mais dúvidas do que respostas, né? Mas o PL está ali, foi apresentado à Câmara em 2 de junho, continua no mesmo pé hoje, pode ser acompanhado por esses links que aparecem aqui, né, na Câmara dos Deputados, e quem quiser pode, inclusive, opinar sobre sim, deve ser aprovado o projeto, não deve ser aprovado o projeto. É uma ferramenta ali que a Câmara disponibiliza para todo e qualquer cidadão, basta um cadastro simples ali com CPF para poder votar e dar aos deputados aí o sentimento da sociedade em relação ao projeto, né? Esse último slide aqui, como eu brinquei, né, em apresentação anterior, né, as dúvidas são comigo, eu tenho várias, né, e muito obrigado a vocês e acho que é aberto aí para discussão. Obrigado. Né? Obrigado, Emerson. Poxa vida, que aula, cara. Não tinha assistido a outra apresentação que você fez e também, obviamente, não tinha me debruçado sobre essas mudanças. Até ansioso para ver o que você ia trazer aqui, mas que são pertinentes e algumas coisas não é claro quando a gente lê e sem a sua explicação realmente fica muito mais difícil. Obrigado pela apresentação. Deixo aqui aberto agora se alguém tiver alguma dúvida, por favor, peço que levante a mão, só para a gente fazer isso de maneira mais organizada. Acho que o Krause ia falar alguma coisa. Krause? Sim, desculpa, me atrapalhei aqui, fui tentar levantar a mão, não estava achando. A pergunta, Emerson,
Rodrigo, obrigado pela apresentação, obrigado pelo trabalho que envolveu. E eu queria saber o seguinte: primeira coisa, você disse que isso está aberto à consulta pública, não é isso? Não há uma consulta pública, tá? Isso, qualquer projeto de lei no site da Câmara, também tem essa ferramenta no site do Senado, tá? Enquanto um projeto está em andamento, o cidadão tem a possibilidade de acessar ali, fazer um cadastro simples e dizer se concorda com a aprovação daquela medida ou não. É um simples sim ou não. Não é consulta pública, não é nada que se possa influenciar uma redação específica, uma sugestão de redação, nada disso, tá? É só uma possibilidade do cidadão se manifestar pelo sim ou pelo não da aprovação de determinado projeto, ou MP, enfim, qualquer tipo de legislação que esteja em discussão no Congresso, tá? Isso existe tanto na Câmara quanto no Senado. Aqui a gente indicou o link da Câmara, porque é onde está o projeto hoje. Então. Existe alguma possibilidade de o IBRE apresentar essas perguntas ou essas redundâncias para eventual avaliação de quem está escrevendo o projeto de lei? Veja, não é uma pergunta que talvez eu consiga responder, quer dizer, certamente eu não consigo responder essa pergunta aqui, é algo mais institucional do IBRE a ser debatido. Tá? Eu acredito, Krause, que vai haver, sim, manifestações de entidades do mercado, nada impediria, talvez, que o IBRE buscasse capitanear ou se engajar nessas discussões para uma aproximação maior junto ao legislativo para correção de problemas, para aprimoramento aqui do projeto. Tá? Mas é alguma coisa que ainda tem que ser vista, como eu disse, o projeto foi apresentado em 2 de junho e ponto. Não tem sequer relator ainda designado, não tem nada disso, ele não está numa tramitação efetiva. Eu acho que, se for para fazer isso, se deveria pelo menos aguardar um pouco para ver para onde é que este projeto vai. E daqui a pouco também não custa nada o projeto ser engavetado e não andar. E é que a gente, de repente, está discutindo algo que simplesmente não vai para frente e vai estar empregando esforços à toa. Né? Tá bom. Então, mas sim, a possibilidade sempre existe. Tá, mas não é o momento ainda. Isso é que é o ponto esclarecedor. Particularmente, acho que não é o momento ainda. Eu sei que está sendo discutido aqui, agora, no IBRE, né? Tem discussões em andamento em BGC, tem discussões na Brasca, as entidades estão tentando entender esse projeto melhor e o que é que nele pode ser aprimorado. Tá? E aí, só a título de dar uma opinião pessoal, né? É um projeto que eu considero ruim? Não, de jeito nenhum. Tá? Eu acho que ele tem coisas boas. Inclusive, conforme eu leio a disposição por disposição, eu até gosto dele. O que me traz um medo danado e o que me dá um receio de que ele seja aprovado como está, ou de que alguma coisa seja ainda piorada na tramitação, é quando eu olho o conjunto. Né? Quando eu olho o que eu vejo aqui? Eu vejo que é um projeto que foca muito em controlador e deixa acionistas não controladores de fora de responsabilidade. Acho isso perigoso, né? Porque a gente sabe que tem minoritários que podem causar e às vezes causam danos às companhias. Não estou aqui defendendo o controlador. Você tem acionista de tudo que é lado e de tudo que é jeito. Né? Eu vejo que é um projeto que traz redundâncias e certas confusões ainda. Né? Eu vejo que a exposição de motivos traz um motivo bastante equivocado para aprovação, traz um princípio bastante equivocado para aprovação do projeto, que seria uma aproximação da defesa do investidor com a defesa do consumidor. O regime de defesa do consumidor no Brasil, particularmente, não acho que seja bom para o consumidor de jeito nenhum, para o próprio consumidor. Imagina trazer isso para o mercado de capitais, que é um bicho completamente diferente. Então, no conjunto, as coisas aqui me assustam particularmente. Agora, tem como melhorar? Tem como manter o que tem de bom ali e tentar melhorar? Acho que tem. Vamos ver para onde é que isso anda. Né? Tinha, acho que mais alguém aqui com alguma manifestação. Ele está como office externo aqui, mas eu não sei. Sou eu. Oi, Jean. Jean. Não, eu acho essa ideia de extremo bom tom
do IBRE coletar as principais dúvidas e depois, como entidade, apresentar no momento adequado. Eu acho que essa reunião é uma reunião para alinhamento, mas também a entidade tem que se posicionar e estar representando os seus associados, né? Não é a entidade, né? São os associados. Eu acho que sim, eu acho que devemos nos posicionar no momento adequado, conforme a demanda que vier dos associados. A gente pode estipular ali uma maneira de centralizar isso talvez na comissão técnica, Jean, de coletar aqui informações talvez soltar um e-mail ou algum tipo de comunicação interna para, depois que as pessoas também tiverem acesso a essa apresentação gravada, para elas poderem se manifestar dentro de um prazo, de maneira organizada, falando, olha, minha dúvida é essa, ou porque eu não sei se a gente quer se posicionar como a favor ou contra, na linha do que o Emerson apresentou ali, do link, entrar lá e falar, acho que tem que ser aprovado ou não. Aí é uma discussão talvez para o conselho, entender se o IBRE quer se posicionar a favor ou contra, diante dessa situação apresentada, ou se a gente só quer se comunicar qual é o nosso desconforto com relação às alterações. Aí acho que é uma discussão para a gente ter mais centralizada, né? Mas realmente acho que vale a gente apresentar alguma coisa, sabendo que outras vão, se a gente entender que a MEC, a Brasca e derivados vão, por que não a gente? Acho que é uma boa ideia mesmo. Vocês têm mais algum? A entidade não questionaria, né? Eu acho que a entidade tentaria levar uma comunicação para que houvesse esclarecimento de dúvidas, né? Não é contra ou a favor, e sim a minha preocupação maior é, tendo feito o trabalho de identificar incongruências, incompatibilidades ou riscos, eu acho que seria proativo e positivo o IBRE, uma vez decidido fazer isso, participar do momento correto em que a gente pudesse contribuir com isso. Porque um sim ou não, para mim, é muito banal. Como o Emerson disse, há muitos pontos bons. O conjunto é que assusta. Então, quem sabe, se oferecermos como comentários essas críticas, essas constatações de incompatibilidades ou incongruências, talvez a gente ajude a melhorar o projeto. Mas também, de novo, acabou de ser lançado, não sabemos se vai avançar e não é o momento de fazer isso. Então, vamos nos organizar internamente e, dependendo do desenrolar, fazer isso. Eu acho que o Jean está falando, que o Drigo falou, tá em linha, pelo menos com o que eu entendo. Perfeito. É isso mesmo. E só para complementar, Klaus, eu, particularmente, hoje não conseguiria votar nem sim nem não. Pois é. Não tem, lá no limite, o projeto é esse, vai desse jeito, eu votaria não, porque eu acho que no conjunto é ruim, pode trazer consequências ruins. Na verdade, ruim, votaria sim, desde que... Agora, exatamente. Agora, eu acho que é o momento, talvez, da gente ouvir o que o Gustavo propôs mesmo, e o Jean reforçou. É circular isso, colher as impressões dos associados do IBRE, né? A gente tem até o próprio e-mail da comissão técnica, né? Onde poderiam vir tudo isso, e em cima disso a gente pode trabalhar numa proposta IBRE de tentar contribuir para o aprimoramento do projeto. Perfeito. E tem, efetivamente, coisas boas. Né? O que é o prazo, Emerson? Desculpa, talvez esteja aqui, eu não vi. O que é o prazo para entrar com essa... O que está disponível, o que é ofertado hoje Não tem. Tá bom. Não tem. Okay. Não há esse prazo. O que foi apresentado à Câmara e praticamente o único passo da tramitação que ele teve até agora foi a apresentação à Câmara. Ponto. Tá. Né? Então, ele sequer um relator ele tem. Então, vamos dizer que hoje a gente tivesse uma proposta maravilhosa, que não é fácil, né? De vamos mudar isso e aquilo. A gente não interessa que é para quem apresentar, você quer com quem falar. Entendi. Porque como é que você participa do processo legislativo? Tem que ler uma proposta, vai conversar com quem é o responsável pela lei, vai expor sua linha de raciocínio, vai mostrar o que tem de bom, o que tem de ruim, e aí é ele que vai lá depois decidir, fazer o relatório, mandar para o Congresso. Isso tem. Né, hoje a gente não teria nem para quem mandar. Hoje não tem nem para quem, mas é um momento muito oportuno, né? Eu duvido
que aconteça qualquer coisa antes de agosto, setembro, tudo pode até acontecer, mas eu não acredito muito nisso. Mas acho que é um momento oportuno para receber contribuições, para dizer, olha, o RI, onde é que dói? Isso é importante, para a gente ter híbrido, né, onde a gente possa atuar de acordo com a sensação geral do nosso associado. Perfeito. Não, porque aí a gente consegue realmente se organizar. Desculpa, quem é? Temos um nome ou nomes dos autores da proposta? É o Ministério da Fazenda. Não é. Veio do executivo, é proposta do executivo. Sim. Você falou. É a secretaria. Tem a Secretaria de Relações. Me fugiu o nome. É a SRE do Ministério da Fazenda. Tem lá quem assina, junto com o ministro da Fazenda, o Marcos Pinto, que é assessor ali do Ministério da Fazenda, secretário do Ministério da Fazenda, mas é um projeto do executivo. Não há um autor. Não é um projeto no legislativo. Não é do legislativo. Isso, tá. Bom, agora é aguardar fazer a nossa organização interna e aguardar se há um desenvolvimento para frente desse projeto, né? Pelo menos houve aqui o bom senso de apresentar como projeto de lei, não como MP, né? Como a gente vê muitas vezes. Realmente é uma coisa que mexeria bastante aí na parte, eu diria, psicológica do mercado de capitais e faria. Como projeto de lei está bem encaminhado. Tá ótimo. Acho que encerramos dentro aqui do prazo. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. A gente reforça que aqui foi gravado. A gente vai disponibilizar tanto o material quanto o vídeo para os associados. Mas se não tivermos mais nenhum comentário, queria agradecer mais uma vez a apresentação do Emerson, aos que puderam participar também. Muito, muito legal aqui a audiência. E a gente segue à disposição. Se alguém já tiver algum insight, pode ali entrar em contato com a comissão técnica, comigo direto. Tá legal? Obrigado, Emerson. Imagina, eu que agradeço a todos e vamos em frente. Como disse o Gustavo, aguardamos aqui boas contribuições. Como eu disse, não tinha pretensão nenhuma de trazer respostas aqui. É uma coisa muito nova e a gente tem que analisar com bastante cuidado. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, gente. Teve só uma dúvida da Ariadna, se tiver certo, se esse material vai ser disponibilizado, né? Vamos, a gente vai encaminhar tanto a gravação, vai ficar disponibilizado, quanto o material a gente encaminha para os associados já. Perfeito. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Legal. Até mais. Boa tarde. Falou, gente. Tchau. Obrigado.